Boa tarde a todos aí do canal do Futebol Goiano. Estamos chegando aí. É, foi bom pro Goiás ontem não, hein? Ontem realmente ser goleado é ruim, né? E na situação do Goiás não foi nada legal. Nós vamos trazer informações do Goiás de ontem. Caiu? Vamos trazer daqui a pouco. É, informações do Atlético que joga daqui a pouquinho às 6h30 da tarde contra o Juventude. E vamos trazer informações do Vila Nova, que encerrou a sua preparação para o jogo de amanhã contra o Atlético. Vila Nova, que nesse momento é o terceiro colocado. O São Bernardo está vencendo a Ponte Preta por 1-0 e está assumindo a vice-liderança. E ontem o Fortaleza, com a vitória, com a goleada em cima do Goiás, ele assumiu a liderança do campeonato. Mas amanhã o Tigrão tem tudo para vencer o jogo e se recuperar aí essa liderança da Série B e seguir rumo aí ao tão sonhado acesso, tá? Vamos trazer aqui um pouco da repercussão sobre o jogo de ontem do Goiás. Um jogo muito estranho do Goiás. O Goiás jogou muito bem o primeiro tempo, dominou todas as ações. E não é de hoje que o Goiás vem dominando as ações do primeiro tempo e vem sofrendo muito no segundo tempo em alguns jogos. Até mesmo lá atrás, na fase boa, né? Como o Daniel usou aí, o Daniel Paulista usou, o recorte de momento não é bom, mas lá atrás foi bom e o Goiás jogou bem, tá? Eu vou lembrar aqui alguns jogos para vocês. O Goiás jogou muito bem contra o Craque de Catalão, no jogo de ida e lá em Catalão, e no segundo tempo não conseguiu criar. Contra a Napolina, teve um ótimo começo de jogo, no jogo da semifinal, no primeiro jogo também jogando fora de casa, aí depois teve a expulsão do Felipe Machado, mas assim, no começo do segundo tempo, o Goiás foi muito mal e quase que perde essa classificação, e no jogo da volta contra a própria Napolina também, ele sofreu isso aí, e assim, isso aí tem que ser visto, né, porque são os jogadores, são as mudanças do Daniel Paulista, ele tá mexendo durante o jogo, ele não está tendo as peças para poder fazer o jogo, vamos dizer assim, um jogo perfeito, igual o Goiás vinha fazendo ontem. O Goiás vinha fazendo um jogo quase que perfeito. O primeiro tempo do Goiás ontem, por se tratar da dificuldade do Fortaleza, eu acredito que foi o primeiro tempo, melhor primeiro tempo do Goiás na temporada, por se tratar de um grande adversário que foi o Fortaleza ontem. O Goiás teve chance, teve bola na trave com o GG, notei aqui 3 minutos, depois teve mais uma chance clara que foi salva até chegar ao gol aos 22. E isso, assim, o Goiás não tinha sofrido nenhuma pressão. Fez o gol, teve mais uma oportunidade. Aí, aos 37, o Fortaleza foi chegar. E assim, numa bola lateral, numa bola cruzada, perdida no meio-campo, né? Diga-se de passagem, vai para lateral, é cruzada. E a chegada dos laterais, uma coisa que a gente até falou ontem na live pré-jogo aqui, que isso aí iria acontecer muito. E logo depois o Goiás dá uma resposta. O Anselmo Ramon sai da área, faz um cruzamento e o GG, que foi muito participativo ontem, fez um jogo muito equilibrado e sumiu. Como todos os outros, sumiu no segundo tempo, né? O Goiás no primeiro tempo foi nota boa para todo mundo. Lucas Rodrigues, Baldória, Lucas Lima, o próprio GG, o Cadu, enquanto ficou, apanhou muito. Depois o Anselmo Ramon entrou e, assim, perde um pouquinho daquela briga, daquela mobilidade. Ontem o Goiás atacou muito pelos dois lados, né? Ontem o Rodrigo Soares não foi aquele segurador de bola, segurador de posição, igual geralmente ele é. E ele ajudou o Jean Carlos nas tramas ali, e teve a chegada do Lucas Rodrigues também. E do outro lado, o Lucas Lima, o GG e o Nicolas fazendo um jogo muito bom. E no segundo tempo deixaram o futebol lá. Deixaram o futebol lá. E aí o Fortaleza cresceu. As mudanças, o Daniel viu que o time dele estava tomando pressão e não mexeu, né? Não tirou talvez ali um dos jovens jogadores e fez uma mudança, uma entrada de um Juninho, talvez poderia ajudar ali num dado momento do jogo para tentar conter aquela situação, né? E numa saída de bola errada, leva o primeiro gol, depois o segundo gol do Vitinho sem marcação nenhuma, que assim, o Goiás não é muito de dar essa oportunidade, mas nos últimos jogos vem dando muito essas oportunidades para se finalizar de dentro da área. Foi assim contra o São Bernardo, foi assim contra o Cruzeiro e foi assim ontem contra o Fortaleza. E o Fortaleza, muito efetivo, foi lá e fez o gol. Depois o Fortaleza ainda criou mais uma oportunidade antes de
fazer o terceiro gol numa bola perdida pelo Diego Caeta. Uma expulsão boba do Nicolas no final, e aí assim, o quarto gol, o gol que o Goiás mais leva, o gol de bola aérea, né? Então assim, eu acho que o Daniel tem parte demais nisso aí, e no final da entrevista dele, o único trecho que eu vou colocar aqui é que ele usou: o próximo jogo é um jogo decisivo. Quando ele chega assim, é decisivo, é o que? Ele foi avisado: ó, se você perder, você tá fora. Eu não acredito que seja para isso aí, não, tá? Eu acho que o Goiás está num caminho, está trilhando um caminho bom. Eu acredito que a falta de opção, a falta de opções, e ontem fizeram muita falta tanto o Felipe Machado, tanto o GG, e eles vão fazer porque vão ficar de fora ainda mais alguns jogos, é normal. Isso aí todos os times da Série B vão passar. O Goiás não tem um caminhão de dinheiro para trazer treinador melhor do que o Daniel Paulista, né? O Goiás não tem muita grana para falar assim: vai abrir a janela, nós vamos contratar 4, 5 jogadores para dar para um treinador de um nome talvez maior do que ele. Não tem. Então, assim, eu acredito que o Daniel é um bom nome, está fazendo um bom trabalho, e esse respaldo ele está tendo, né? Ontem a entrevista do Michel também, que é um negócio que quando o dirigente começa a falar demais, que vai para entrevista, esse trem começa, né, a dar uma azedada no caldo. Mas ele pediu que o voto de confiança para o torcedor. Então, assim, o Daniel continua, vai fazer uma semana de trabalho. Acredito que se o Goiás fizer um tempo, como fez contra o Fortaleza, e não fizer um segundo tempo, como fez contra o Cuiabá, ele tem condições, sim, de fazer uma vitória contra o Vila Nova, né? Pelo menos de fazer um jogo duro, um jogo competitivo, que vai ser uma guerra muito grande. O Vila Nova está muito bem, né? Então, assim, é um jogo decisivo, sim. O Daniel tá na corda bamba, sim, eu acredito, porque treinador é isso aí. Treinador não pode. E a gente não tá lá dentro para saber. A gente tem algumas informações lá de dentro, mas assim, que o trabalho é bom, a resenha é boa. E assim, vamos esperar. Eu acredito que ele não caia, mesmo com o revés contra o Vila, mesmo com o revés contra o Cruzeiro. E aí sim, aí talvez para uma sequência de 7, 8 jogos aí já fique insustentável. Mas eu vejo muito pelo desempenho. O Goiás não foi bem contra o Juventude, mas aí teve uma sequência de expulsões e tudo mais. O Goiás não foi bem contra o Cuiabá. Esse sim, se o Goiás repetiu atuações como teve o segundo tempo de ontem e como teve contra o Cuiabá, aí sim é de se pensar. Jogou bem contra o Cruzeiro, jogou bem, né? Num jogo grande contra o Cruzeiro. Não jogou ruim contra o São Bernardo, só não aproveitou as oportunidades, e ontem da mesma forma. Fez um ótimo primeiro tempo e um segundo tempo muito ruim, tá? Então o Daniel segue, o Goiás é o 18º colocado, vai permanecer na zona de rebaixamento até a próxima rodada. E somando aí 7 pontos, é o mesmo número de pontos da Ponte Preta e do Atlético, que a Ponte está perdendo. O Atlético joga daqui a pouco, que são 15º, 16º aí, mas o Goiás não sai dessa zona, né, de forma nenhuma nessa rodada, que é ruim, né? Apesar que lá em 2018, quando subiu com o Ney Franco, o Goiás ficou um tempo lá embaixo, ali, zona de rebaixamento e tal. Mas é bom ele estar lá em cima e vencendo, e que o Goiás volte a vencer logo. Vamos falar aqui um pouco da equipe do Atlético. O Atlético que daqui a pouco vai sair a escalação. O Atlético que vai forte para mais um resultado positivo no Campeonato Brasileiro da Série B, mesmo tendo perdido na Copa Centro-Oeste, mas foi com um time totalmente alternativo. Não vai ter vesquício daquele jogo, tá? Torcedor do Atlético que for ao estádio, dá tempo ainda. Joga às 6h30 da tarde. Prestigie e apoie realmente a equipe do Dragão, que está num trabalho de recomeço aí. Tem uma volta importante, o capitão Igor Henrique está de volta o capitão Igor Henrique, mas deve figurar no banco de reservas, né? A princípio, a escalação: Paulo Vitor, Everton, Tito, Júnior Barreto e o Guilherme Lopes, Cristiano, Leandro Vilela, aí joga com o Assis e o Marrone, né? O Assis ou o Marrone, vamos fazer ali essa função de 10, Gustavo Coutinho e o Giovani Soares. A princípio é essa escalação, se bem que o Eduardo é um cara que muda muito, às vezes ele pode ter uma mudança pontual aí, alguma situação pode ter surpresa. Só às 5h30 da tarde nós vamos saber, que é uma hora antes do jogo, quem será o time titular. Mas eu acredito muito que a equipe do Atlético conseguirá fazer um grande jogo, apesar que é um time bom, time do Juventude. Vimos contra o Goiás,
É um time que é atrevido, ocupa muito espaço, transição é muito rápida, tem jogadores experientes, jogadores cascudos, alguns conhecidos lá do futebol goiano, né, como o Messias, como o Andrino, que é o diretor de futebol, alguns jogadores conhecidos nacionalmente, como o Allan Kardec, o treinador Maurício Barbieri, né, que começou lá no Flamengo. E é isso aí. Mas força pro Dragão aí, que o Dragão consiga vencer e consiga fazer um grande jogo e somar mais 3 pontos e ir ali para 10º colocado e continuar sua recuperação. Vamos falar um pouco do Vila Nova, que encerrou a sua preparação hoje, né? Treinamento lá no centro de treinamentos do Vila Nova. Ontem a gente até abordou que o Vila Nova poderia talvez utilizar uma situação do meio campo mais leve, né? Mas eu acredito que não, que o João Vieira deve perder, que foi titular no último jogo, deve sair para a volta do Dudu, que vinha sendo titular, e ele deve manter o meio campo com o Maranhão, o Dudu e o Marquinhos Gabriel. E assim, o Vila Nova precisa vencer o Atlético, né? É o time que vai jogar em casa, deve ter um apoio muito grande por conta de tudo que foi feito, aumento do sócio torcedor. Então, assim, o Vila Nova vai fazer amanhã o Caldeirão no Onésio Brasileiro Alvarenga. Nós estaremos acompanhando durante todo o dia, traremos aí mais informações do jogo do Vila Nova amanhã, né? Durante o dia também, traremos a repercussão do Atlético, do jogo de hoje do Atlético. Estaremos aí acompanhando tudo aí do futebol goiano que a gente puder trazer para vocês, nós estaremos trazendo, tá bom? Se inscreva aí no canal, você que não é inscrito e gostou do conteúdo, divulgue, compartilhe, deixe seu joinha, deixe seu like, ajuda a gente demais a conta a buscar aí mais conteúdo, mais informações para vocês, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom, galera!